Há um grande pensador da liderança chamado Rancharan, um indiano, e ele traz que a liderança requer um interesse genuíno por pessoas. Então ele mostra que se na sua agenda não há espaço para você fazer esse alinhamento de expectativas com os seus liderados, você corre o risco de muitas vezes ouvir dele: olha, eu estou indo embora porque eu encontrei alguma coisa melhor, e ele fala assim: nossa, mas você é um dos melhores caras que eu tenho. Aí ele fala assim: mas você nunca me falou isso, né? Ou ele está demitindo o cara porque ele não performa, e o liderado fala: pô, mas você nunca me falou que eu não estava performando, né? Então é fundamental que na agenda regular do líder ele tenha um espaço para fazer esse alinhamento de expectativa, que é diferente, né, Daniel, do alinhamento de resultado, que é a meta desse mês, o que você tem que fazer, que aí é a sua questão do teu papel, da tua responsabilidade do cargo. Mas ele precisa ter uma regularidade aí de 45 dias, que é uma conversa de alinhamento, que é aquela conversa sobre aí, como é que estão as coisas, o que você está achando, como estão. Então, por exemplo, no caderno de prática, eu recorro a 10 perguntas de um conhecido meu chamado Jorge Matos, um dos fundadores da eTalent, onde ele tem 10 perguntas de autoconhecimento e de autopercepção, onde eu convido os alunos a entrevistarem os outros colegas no sentido do que te faz feliz, né? Você tem um plano de desenvolvimento, você conhece os seus pontos fortes, o que te inspira a trabalhar como líder, porque quando você faz as entrevistas, a pergunta ela é maravilhosa, né? Porque a pergunta demonstra interesse, a pergunta gera possibilidade. E ao entrevistar as pessoas, e às vezes em salas, né, em 4 pessoas respondendo a mesma pergunta, você já vê uma diversidade de resposta, você já vê uma qualidade na compreensão das pessoas. Um desafio para você que está assistindo a gente e que atua na posição de líder você é capaz de falar de cada um dos seus liderados sem dizer o que eles fazem, e sim o que eles são, né? Então, quando o líder consegue preencher essas informações sobre, por exemplo, onde ele mora, que time ele torce, quantos filhos, o que ele tem de expectativa, qual é a história dele. Tanto que até no caderno de práticas eu criei um canvas, né, uma página, onde ele pode ir anotando informações sobre qual é o seu objetivo, a sua dificuldade, o teu ponto forte, o teu ponto fraco, o que é presente no seu cotidiano. Ele tanto preenche o dele, como ele também pode usar para preencher dos liderados. Porque é fundamental nessa conversa regular que ele tenha com a equipe dele, individualmente, a cada 45 dias, esse alinhamento de expectativas. E aqui já vai uma dica duca, né? No final dessa conversa individual, 3 ações o líder deve fazer. A primeira é agendar a próxima reunião, porque aí o liderado percebe que na agenda dele há espaço para o desenvolvimento. O segundo ponto são os combinados. Tá bom, até o nosso próximo encontro, o que eu me proponho a fazer e o que você se propõe a fazer. E o último ponto, a pergunta de aprendizado. E aí, o que foi útil para você nessa nossa conversa? Quando o líder tem essa regularidade em conhecer os seus liderados, ele passa a entender melhor onde cada um pode atuar, ele passa a entender o que motiva o cara, né, quais são os pontos que ele quer desenvolver, e aí fica muito mais positivo e muito mais construtivo a construção de um plano de desenvolvimento que o liderado deve fazer, mas que o líder pode apoiá-lo e também criar condições para que ele execute esse plano.